A gente teve o ato falho aqui, no off, de pedir a você para tentar levar a gente traduzindo, né, interpretando a gente, e aí você explicou que não dava para fazer. Isso, Explica para a audiência, só para vocês entenderem, gente. A gente queria que ele falasse e fosse... A gente ia botar ele numa caixinha aqui, vocês iam estar olhando pra gente, numa caixinha aqui no meio, traduzindo a gente. Brilhante ideia de fazer isso, de interpretar eles e participar e fazer, não tem como, porque assim, eu vou falar primeiro de forma geral. Os intérpretes, de forma geral, independente da língua, eles trabalham em revezamento. Normalmente é o quê? Vou fazer, às vezes, uma reunião que dura até 1 hora. Geralmente o intérprete pode fazer sozinho. 40 minutos, 1 hora. Mas se o tempo passou de 1 hora, precisa de 2 intérpretes. E esses intérpretes geralmente revezam em 20 ou em 15. Vai depender do combinado, vai depender do tema, da habilidade de cada um, ou o conforto daquele tema ali, sobre o que está falando. Vocês chegaram a ver, por exemplo, o debate das eleições presidenciais que teve na Globo? Uhum. Se vocês repararam, eram 3 intérpretes. Inclusive, 2 eram da FRJ, a professora era uma professora surda, inclusive era uma surda que estava ali interpretando. Era uma surda que estava ali. Ela fazia leitura labial. Não, é um outro rolê. Peraí, eu vou te falar. É outra. Eu corro um pouco atrás da orelha. A Clarissa, o Alex e o Lenildo. Só o Lenildo é do INES e os 2 são lá da UFRJ. Eles ficavam sempre revezando, eu acho que eles estavam revezando em 20 e 20, ou no máximo 15. A Clarice, por ser surda, o que fazia? Por exemplo, se eu fosse a Clarice, na posição, a câmera está aqui para me enquadrar, para me filmar e jogar, né, na televisão. O ouvinte, o outro intérprete ouvinte, ficava aí onde você está. Ele não vai estar aparecendo. Ele vai estar ouvindo, ele interpreta. E eu sou a Clarice, eu estou te vendo. Eu estou vendo a sua interpretação, você está fazendo em Libras. E eu vou transmitir aqui. Não necessariamente eu vou te copiar, mas eu vou entender e vou passar do meu jeito aqui, que fique ele mais claro. Como se você estivesse ouvindo um ponto... Alguém falando, faz isso, e você passa do teu jeito também. Mas fez sentido o revezamento no caso dela? Porque ficou uma outra pessoa... Faz sentido. Aí tem várias questões por que colocam um surdo. Porque ele tem a capacidade de fazer isso, ele pode ver, mas ele tem um arcabouço de um vocabulário que ele pode achar mais claro, formular de uma outra forma. É como se você ouvisse uma frase em português e tudo. Não, acho que ficaria melhor dessa forma, encaixaria para o que ela está querendo passar. Organiza, entendi o que ele está querendo dizer, mas é o fulano, estou pensando que aqui está quente, ou ele usou aquele sinal ali, pode influenciar mais, então ela vai tomando as decisões. É uma interpretação. E também pelo fato também de ser simbólico, de ter um indivíduo surdo também no espaço. Também, tá entendendo? Do que acontece. Mas aí, enfim... o revezamento existe porque é um esforço cognitivo muito grande. De você estar interpretando ali simultaneamente de uma língua para outra. Porque você não tem controle do discurso. Eu posso passar o dia todo conversando em Libras. Eu, falando, tá, sinalizando, ensinando e tal. Agora, a partir do momento que ele fala, cara, eu não sei o que ele vai falar. Eu posso saber o assunto mais ou menos, mas do que, como, que exemplo ele vai dar, o ritmo que ele vai usar, eu não sei. Então, isso causa uma tensão muito grande no corpo e na mente. Então, você está o tempo todo, ele está falando, aí toda a questão do qual ele falou, a estrutura é outra. Sobretudo que somos 2, né? Eu ia ficar confuso até o... Não, mesmo se fosse um só. Falar, não, mas ainda piora a situação, porque se eu e ele decidimos falar juntos aqui, te atrapalha. Não, aí não tem, precisa ter turno de fala. Isso é uma outra coisa que sempre tem turno de fala. Principalmente em sala de aula. Às vezes, 2 alunos perguntando ao mesmo tempo, falo, professor, tem turno de fala. Para cada um falar e o intérprete conseguir. Mas a dificuldade, independente de quantas pessoas estiverem falando, mas se obedecer o turno de fala... a dificuldade saiu uma lei, eu esqueci o número da lei, mas saiu há pouquíssimo tempo, foi uma conquista, se não me engano foi na semana passada, que ali já descreve o revezamento e a obrigatoriedade de ter os 2 intérpretes. Isso é muito bom,
porque às vezes a gente... E também a quantidade de 30 horas semanais, que é o trabalho tradutor-intérprete também, que antes era 40 na maioria, ou foi reconhecido como 30. Porque às vezes sofre muito assédio. Às vezes você, assim, do sentido de fornecer... O cara quer um intérprete, é 2 horas, mas tem que ser um intérprete. Mas, não, tem que ser 2. Não, mas por que não pode ser um? Não, tem que ser 2. Ah, não, mas aí eu vou pagar metade, porque enquanto um está interpretando, o outro está sentado, não está atuando. Eu falei assim, não, o cara está atuando. Porque ele está de apoio, que é o que a gente faz. É um trabalho que as pessoas não veem, mas a gente faz isso. Por exemplo, você está em pé interpretando, vamos supor que aí é o palco. Eu vou sentar estrategicamente de frente para você. Como se me estivessem falando ali, fazendo um discurso qualquer, você está interpretando, eu estou te olhando. Todo intérprete trabalha assim. A diferença é que os intérpretes de línguas orais trabalham em cabine e você não vê a mecânica de como que os caras estão se ajudando. Mas rola ajuda o tempo todo. Então, eu estou olhando para você e percebi que você esqueceu uma palavra que ele falou. Ou você não sabe sinal. E o que acontece? Às vezes você não sabe o correspondente, ou não ficou legal, ou você se confundiu. E eu estou aqui e vou proteger. Quando você busca o meu olhar, eu já sei que você está precisando de uma ajuda. E eu vou jogar então, na real, você não tem intervalo. Não tem. Eu não estou ali atuando. Você diminui o teu desgaste. Eu continuo tentando acompanhar como se eu fizesse a interpretação. E às vezes é engraçado, quando o intérprete já tem uma sintonia, eu percebo uma palavra que é um pouco fora do vocabulário, ou uma palavra um pouco mais difícil, é mais específica da área, eu já olho para o intérprete. Aí ele não soube, eu já tento jogar, ele me olha. Então, tem esse apoio. O intérprete de língua oral que está na cabine, por exemplo, se eu estou... Não, mas por exemplo, eu estou ouvindo e estou falando em outra língua. O outro intérprete, ele também está na cabine, só que ele não está falando. O microfone dele está cortado. Mas se ele percebe, ele pode escrever no post-it colar e tal. Tá. Escreve e tá. Post-it colado, quais são as palavras específicas, e ele mesmo também pode assoprar. Tal. Ou falar baixinho ou escrever. Então tá rolando ali uma ajuda também, que precisa, porque é simultâneo. Não pode parar, não posso, espera aí, qual que é mesmo? Não rola. Calma aí, presidente, que eu vou buscar o dicionário. E assim, olha só,